Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga. Tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje a gente terá a terceira aula de Matemática 2 para Agronomia da UFO Campus Monte Carmelo. Nessa aula a gente vai utilizar escalonamento para inverter matrizes e para resolver sistemas lineares. De modo mais detalhado, a gente vai inverter essa matriz 2 por 2 para começar mais simples. Depois a gente vai para essa matriz 3 por 3, que vai dar um pouco mais de trabalho. Ainda em matrizes, a gente vai inverter essa matriz aqui 3 por 3. Repare que ela já está metade escalonada. Então fica mais fácil o desenvolvimento. Depois a gente passa para sistemas lineares e resolve esses dois sistemas por escalonamento. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o PDF do material da aula e também o tempo de cada tópico. É isso, pessoal. Bons estudos e até mais. Acho que eu tinha deixado essa para vocês fazerem de tarefa, não foi? O que a gente faz? A gente coloca a matriz A e do lado a matriz identidade. Então, 1, 2, 3, 5. Coloca um traço. 1, 0, 0, 1. Primeira coisa que eu quero fazer é sumir com 3. Para sumir com 3, eu multiplico a primeira linha por menos 3 e somo na segunda. Então, a linha 2 recebe a linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Então, copio 1, 2. Um 0. Aí eu faço 3. Menos 3 vezes a linha de cima. Menos 3 vezes 1, menos 3. 3 com menos 3, 0. Menos 3 vezes 2, menos 6. 5 menos 6, menos 1. Aí eu faço menos 3 vezes 1 e somo com o 0. Fica menos 3 e 1 continua 1. Aqui. Ou eu faço o menos 1 virar 1, ou eu sumo com o 2. Tanto faz a ordem. Vamos multiplicar aqui por menos 1. Vai ficar 1, 2, 1, 0, 0, 1, 3, menos 1. Eu quero sumir com esse 2 na primeira linha, segunda coluna. Para sumir com ele, eu multiplico a última linha por menos 2 e somo nele. Então, eu troco a linha 1 pela linha 1 menos 2 vezes a linha 2. O 1 menos 0 fica 0. 2 menos 2, 0. Menos 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 1, menos 5.
Menos 1, menos 2, 2, mais 0, 2. 0, 1, 3, menos 1. Pronto, já está a matriz inversa. Então eu sei que aqui ficou a identidade. E a outra matriz que está do lado é a matriz A-1. Então, portanto, A-1 é quem? Menos 5, 2, 3, menos 1. Quiser verificar o resultado, eu vou fazer A vezes A-1. Quem que é minha A? 1, 2, 0, menos 1, vezes A-1. Menos 5, 2, 3, menos 1. Fica 1 vezes menos 5, primeira linha vezes primeira coluna, mais 2 vezes 3. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 2, mais 2 vezes menos 1. Segunda linha, primeira coluna. 0 vezes menos 5. Mas espera lá. Minha matriz A não é essa, né? Minha matriz A é essa. É 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3 e 5. Então, segunda linha, primeira coluna. 3 vezes menos 5, mais 5 vezes 3. Agora, segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 2, mais 5 vezes menos 1. Então, fica menos 5 mais 6, 1. 1, não, 2 menos 2, 0. Menos 15, com mais 15, 0. 6 menos 5, 6 menos 5, 1. Pronto, deu certo. Calculou minha matriz inversa. Faço... sempre que a multiplicação é assim, a linha da primeira coluna, a linha da primeira matriz, vezes a coluna da segunda matriz. Eu tenho 3, certo? Eu tenho... Quem que é a primeira linha? A primeira linha não é 1? 1 vezes x. Mais o 3. Eu não vou somar o 3. Vamos trocar. O 3 mais 1 vezes x. Eu não quero que seja 0. Então, o x é menos 3. Por isso que eu multipliquei por menos 3. 1 vezes menos 3 mais 3 dá 0. Exato, aqui embaixo eu não tinha o 2. Eu quero sumir com o 2. Eu multiplico quanto a segunda linha para somar com 2 para dar 0. Aqui é 2, então aqui embaixo tem que dar menos 2. Para 1 virar menos 2, eu tenho que multiplicar por menos 2. Ó, vamos imaginar que agora, em vez de eu multiplicar essa linha por menos 1, eu já quero sumir com 2 direto. Quanto que eu multiplico a segunda linha para somar na primeira para dar 0?
Não, é menos 1, não é? Menos 1. Aqui embaixo teria que virar menos 2, não é? Para menos 1 virar menos 2, basta multiplicar por... Exato. Aí eu multiplicaria aqui por 2 e jogaria aqui. 2 menos 1, 2 menos 1, 2 menos 1, 2, 2. A gente coloca B e do lado a identidade. Então fica 2 menos 1, 2 menos 1, 2 menos 1, 2, 2. Passo um traço e coloco a matriz identidade. Para evitar fração, eu vou pegar esse menos 1 e vou colocar ele na primeira linha. Eu fiz aqui, que a última linha vai para a primeira. Assim, eles trocam. Então, eu troco a linha 1 com a linha 3. Vai ficar equivalente menos 1, 2, 2, 0, 0, 1. A segunda linha mantém. E no lugar da terceira eu vou escrever a primeira. Eu quero zerar embaixo da diagonal principal. Eu começo zerando esses dois. Que jeito que eu zero 2? Eu multiplico a primeira linha por quanto? Ó, eu tenho 2. Para zerar, o meu resultado tem que ser menos 2. Então eu tenho que fazer menos 1 vezes x tem que ser menos 2. Concorda comigo? Porque eu tenho que fazer menos 1 vezes x mais 2 tem que ser 0. Se menos 1 mais x tem que ser 0, a mesma coisa que menos x tem que ser menos 2. Então, meu x tem que ser 2. Então, multiplico por 2 e jogo na segunda. Aqui também tem um 2. Para assumir com ele, eu vou multiplicar a primeira por 2 e jogar na terceira. Então aqui eu escrevo que a linha 2 recebe a linha 2 mais 2 vezes a linha 1. E a linha 3 recebe a linha 3 mais 2 vezes a linha 1. O que eu vou ter? A primeira linha eu copio, menos 1, 2, 2, 0, 0, 1. Multiplico a primeira por 2 e somo na segunda. Menos 1 vezes 2, menos 2, com mais 0, com mais 2, 0.
2 vezes 2, 4. Menos 1 dá 3. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Aqui a primeira dá 0. A segunda continua 1. Aqui é 2 vezes 1. 1 vezes 2, 2. Mais 0, 2. A última. 2 vezes a primeira mais a última. Menos 1 vezes 2, menos 2. Dá 0. 2 vezes 2. 4 mais 2, 6. 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Aqui tem 0, continua 1. 0 e 0 continua 0. 1 vezes 2, 2. Somo com 0. Fica 2. A escada já deu. Primeiro degrau ficou 0. Agora eu tenho que sumir com o 6, não é? Eu tenho que fazer 3 vezes alguma coisa. Que eu vou pegar a linha de cima, não é? 3 vezes alguma coisa. Mais 6. Tem que estar 0. 3x igual a menos 6. X igual a menos 2. Então, vou multiplicar a segunda linha por menos 2 e jogar na terceira. Então, a terceira linha recebe a terceira linha menos 2 vezes a segunda linha. Copio as duas primeiras linhas. Aqui dá 0. Agora eu vou começar a fazer as contas na terceira linha. 3 vezes menos 2, menos 6, com mais 6, 0. 6 vezes menos 2 dá menos 12. Menos 12 com mais 3 dá menos 9. Aqui eu não mexo em nada. Continua aí 1. 1 vezes menos 2, menos 2, somado com 0, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4, com mais 2, menos 2. Se eu sumir com 2 e com 6 agora, eu vou ter que entrar em frações, não vou? Talvez seja interessante nesse momento fazer esse menos 9 virar 1. E esse 3 virar 1. Opa. Sumiu. Pronto, voltou. Vou fazer esses 3 números virarem 1. Que jeito que eu faço o 3 virar 1? Eu multiplico por 1/3, né? Eu multiplico por 1/3 ou divido por 3. Não sei o que vocês preferem.
é equivalente, né? Eu vou deixar esse multiplicado por 1/3 e o segundo, aí eu vou dividir por -9, pode ser? Então fica -1, 2, 2, 0, 0, 1, 0. 3 eu multiplico por 1/3, vira 1. 6 eu multiplico por 1/3, vira 2. Aqui fica 0. Aqui fica 1/3. Aqui fica 2/3. 0, 0. 1/9 -9 dividido por -9 fica 1, né? Menos com menos dá mais. 1 dividido por -9, menos o 9. Menos 2 por -9 cancela o sinal de menos. Fica 2/9. E o último é a mesma coisa. 2/9. Embaixo já é todo mundo 0. Eu quero começar a zerar em cima da diagonal principal. Agora que eu vou zerar o 2 e o 2. Quanto que eu multiplico a última linha para assumir com esse 2? 1 vezes x mais 2 tem que dar 0. Então, meu x tem que ser -2. Então, eu multiplico por -2 e jogo na primeira linha. E para assumir com o outro 2, é a mesma conta, eu vou jogar aqui também. Então, a linha 1 recebe a linha 1 menos 2 vezes a linha 3. E a linha 2 recebe a linha 2 menos 2 vezes a linha 3. O -1 continua -1. O 2 vai continuar o 2. Esse terceiro elemento aqui, o 2. 2. -1 vezes 2, menos 2 com mais 2. 0. Menos 1/9 vezes 2, vezes menos 2, dá 2/9. 2/9 com mais 0, 2/9. 2/9 vezes 2 dá menos 4/9. Menos 4/9. Aqui, 2/9 vezes menos 2, menos 4/9. Então, vou fazer a conta aqui do lado. Menos 4/9 com mais 1. Então, dá 5/9. Porque 1 é 9/9. 9/9 menos 4/9 sobra 5/9. Então, aqui deu 5/9. Aqui dá 0. Aqui dá 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2 com mais 2. 0. Menos 1/9 vezes 2 dá 2/9 com 0.
2 nonos. Aqui, 2 nonos vezes menos 2 dá menos 4 nonos. Vou fazer a conta aqui também. Menos 4 nonos mais 1/3. Quanto que dá isso? Faço o mínimo múltiplo comum, é 9, dá menos 4 mais 3, então dá menos 1/3. Então eu coloco aqui menos 1/3. Aqui 4 nonos, quer dizer, menos 4 nonos. Menos 4 nonos, agora é mais 2/3. Acho o mínimo múltiplo comum da 9. Menos 4 mais 6 dá 2 nonos. Opa. 2 nonos. Aqui eu fiz a conta errada, né? Era menos 4 mais 3, menos 1, só que é menos 1 sobre 9. Aqui é sobre 9. Então aqui também é sobre 9. E a última linha é só copiar. Quem que eu vou querer eliminar agora? Exato, vou querer eliminar. Acho que o 2 ficou até melhor. O círculo ficou até melhor que o quadrado. Eu quero eliminar o 2. Para eliminar o 2, eu vou multiplicar esse aqui por menos 2 e jogar lá, né? Então a linha 1 recebe a linha 1 menos 2 vezes a linha 2. Menos 1. Vezes menos 2 dá menos 2, com mais 2, 0. Aqui já continua 0. Aqui eu tenho que fazer as contas. 2 nonos vezes menos 2 dá menos 4 nonos. Menos 4 nonos mais 2 nonos dá menos 2 nonos. Agora, menos 1 nono vezes 2 dá 2 nonos. 2 nonos menos 4 nonos, 2 nonos menos 4 nonos. Ah, tá. É menos 1 nono vezes menos 2 dá 2 nonos. 2 nonos menos 4 nonos dá menos 2 sobre 9. Por último, 2 nonos vezes menos 2 dá menos 4 nonos. Menos 4 com mais 5. Menos 4 com mais 5. 5 menos 4, 1. 1 nono. 0, 1, 0. Copio o restante.
que está faltando fazer para a primeira matriz virar a identidade? É para eliminar, para ele virar zero? Exato. Então eu tenho que fazer ele virar positivo. Para fazer isso, basta multiplicar por menos 1, ou seja, basta trocar o sinal de todo mundo daquela linha. O menos 1 vira 1, 0 continua 0. Menos 2 nonos vira 2 nonos. Aqui também vira 2 nonos. E aqui vira menos 1 nono. E o restante eu copio. Pronto. Ficou minha matriz I. E do lado ficou minha matriz B. Minha matriz B é dois nonos, 2 nonos menos 1 menos 1 nono, 2 nono menos 1 nono, 2 nonos menos 1 nono, 2 nono, 2 nonos. Todo mundo está dividido por 9. Eu posso tirar o 9 para fora. Vai ficar 2, 2 menos 1, 2 menos 1, 2 menos 1, 2 e 2. Lembra da matriz inicial? Era essa a matriz inicial, não era? Lá no fim não cheguei na mesma coisa? A B, aqui é B é menos 1, né, na verdade. B é menos 1 é um nono da matriz B. Então, meu B é menos 1 é um nono da matriz B. Quer fazer a verificação? Então, eu faço B vezes a B a menos 1. Então, é 2, 2 menos 1, 2 menos 1, 2 menos 1, 2, 2. Vezes 2 nonos, 2 nonos, menos 1 nono. 2 nonos, menos 1 sobre 9, 2 sobre 9. Menos 1 sobre 9, 2 sobre 9 e 2 sobre 9. Então fica o que? Primeira linha pela primeira coluna. 2 vezes 2 sobre 9, mais 2 vezes 2 sobre 9, menos 1 vezes menos 1 nono. Aí depois, primeira linha pela segunda coluna.
2 vezes 2 nonos, 2 vezes menos 1 sobre 9, e por último, menos 1 vezes 2 nonos. Agora a primeira linha pela última coluna. 2 vezes menos 1 nono, mais 2 vezes 2 nonos, menos 1 vezes 2 nonos. Eu vou já deixar para vocês fazer o restante da conta. Eu só vou fazer dessa primeira linha. 2 vezes 2 nonos dá 4 nonos, mais 4 nonos, menos com menos mais 1 nonos. 4 mais 4 mais 4. Dá para ver que vai dar 1, não é? Segundo elemento, 2 vezes 2 nonos, 4 nonos, menos 2 nonos, menos 2 nonos. Menos 2 nonos com menos 2 nonos, menos 4, com mais 4, 0. O terceiro, 2 vezes menos 1 nono, menos 2 nonos, mais 2 vezes 2 nonos, 4 nonos, menos 1 vezes 2, menos 2 nonos. Somando tudo, também dá 0. Aí se vocês fazerem a conta, vai chegar... Vai chegar a 0, 1, 0, 0, 0, 1. Só não vou fazer, que eu acho que eu não vou... Vocês não vão aprender nada comigo eu fazendo essas contas. E a gente pode utilizar o tempo para fazer outra coisa. Vou pegar mais um exemplo. Vou pegar um exemplo já que já está no meio do caminho. Quero calcular a inversa da matriz C. Coloco a matriz C do lado da matriz identidade. Embaixo da diagonal principal já está todo mundo 0, né? Agora eu vou começar a querer zerar em cima da diagonal principal. Eu vou começar zerando quem? Não é sempre quem está em cima, na última coluna? Não era isso que a gente fez no outro? Subir aqui em cima. Na hora que a coluna de baixo, embaixo da diagonal principal tinha zerado, eu começo zerando quem está acima da diagonal principal na última coluna. Eu começo zerando aqui na primeira coluna, segunda coluna, terceira, quarta, quinta coluna. E depois eu começo zerando a parte de cima da última para a penúltima, até chegar na segunda. Então eu sempre vou fazer isto. Para assumir com menos 7, eu uso a última coluna, não é? Multiplico a última coluna por 7, jogo na primeira, multiplico a... Eu quero assumir agora com menos 2, eu multiplico por 2 e jogo na segunda.
Então, a linha 1 recebe a linha 1, mais 7 vezes a linha 3. E a linha 2 recebe a linha 2, mais 2 vezes a linha 3. Aqui continua 1. Aqui continua 3. Aqui eu faço 1 vezes 7, 7, com menos 7, 0. 0 vezes 7 dá 0, continua 1, continua 0. E aqui fica 1 vezes 7, dá 7. Segunda linha, os dois primeiros elementos continuam iguais. Eu faço 1 vezes 2 dá 2, com menos 2, 0. Aqui continua 0. Aqui continua 1. E aqui eu faço 1 vezes 2, 2, mais 0, 2. E copio a última linha. Agora, quem que eu vou zerar? O 3, não é? Que jeito que eu zero o 3? Eu multiplico a segunda linha por menos 3 e jogo na primeira. Então, a linha 1 recebe a linha 1 menos 3 vezes a linha 2. Que fica 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 com 3 dá 0. O 0 continua 0. O 1 continua 1. Faço 1 vezes menos 3 dá menos 3. Somo com 0 dá menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 com mais 7 dá 1. Copio a segunda e a terceira linha. Pronto. Já cheguei na matriz identidade. Então eu sei que essa segunda matriz é a inversa da matriz C. Então, minha C é menos 1, é 1, menos 3, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Se quiser fazer a verificação, faço a matriz C vezes a C é menos 1. Matriz C. 1, 3, menos 7. 0, 1, menos 2. 0, 0, 1. Copio a inversa da C. 1, menos 3, 1. 0, 1, 2, 0, 0, 1. Faço primeira linha vezes primeira coluna. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 0, 0. Menos 7 vezes 0 dá 0. Aqui a primeira linha vezes a segunda coluna. Para dar esse elemento aqui, primeira linha, segunda coluna. Então, é 1 vezes... Vou fazer um pouco mais rápido. 1 vezes menos 3, menos 3. 3 vezes 1 dá 3.
E menos 7 vezes 0 dá 0. Vamos para lá, aqui é 1 vezes menos 3 dá menos 3, né? Isto. Por último, aqui, primeira linha, terceira coluna. Primeira linha vezes a terceira coluna. Então, 1 vezes 1 dá 1, mais 3 vezes 2 dá 6, menos 7 vezes 1, menos 7. Agora, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha vezes a primeira coluna. 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 0 vezes menos 2 vezes 0 dá 0. Segunda linha, segunda coluna. 0 vezes menos 3 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, menos 2 vezes 0 dá 0. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha vezes a terceira coluna. O que eu vou dar? 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 2 dá 2, menos 2 vezes 1, menos 2. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha vezes a primeira coluna. 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 deu 0. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha vezes a segunda coluna. 0 vezes menos 3 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. O último elemento, terceira linha, terceira coluna. Terceira linha vezes a terceira coluna. Esses dois primeiros dão 0. Sobra somente 1 vezes 1, que dá 1. Se eu fazer as contas aqui, 1, menos 3 com mais 3, 0. 1 mais 6, 7, menos 7, 0. 0, 1, 2 menos 2 dá 0. 0, 0 e 1. Vamos um pouco para sistemas lineares. A gente vai usar o escalonamento também. Então, sistemas lineares por escalonamento. Aqui a gente meio que imagina que tem a representação do sistema, não tem? Eu posso colocar 2x. Eu coloco na matriz 2, 3y, 3, x é 1, menos y é menos 1 vezes y. E depois eu coloco os coeficientes, 8 e menos 1. Se eu fosse escalonar essa matriz, não seria interessante eu trocar a primeira linha com a segunda? Então é isso que eu vou fazer no sistema. Vai ficar x menos y igual a 1. 2x mais 3y igual a 8. Eu quero zerar o 2x. Para zerar o 2x, eu multiplico por menos 2 e jogo na segunda. Então fica x menos y igual a 1. X vezes menos 2, menos 2x com 2x, 0. Menos
menos y vezes menos 2 dá 2. 2 com mais 3, 5y. 1 vezes menos 2, 6. Não, 1 vezes menos 2 dá menos 2, com mais 8 dá 6. Meu y é 6 quintos, não é? Não é, né? Y igual a 6 sobre 5. X mais y igual a 1. Implica que x é... Não, é x menos y. X menos y igual a 1 implica que x é 1 mais y, então é 1 mais 6 quintos. Então, mínimo múltiplo comum é 5. Fica 5 mais 6, 11 quintos. Agora, se eu substituir, então, meu x é 11 quintos e o meu y é 6 quintos. Se eu fizer 2 vezes o x, 2 vezes 11 quintos, mais 3 vezes o y, que é 5 sextos, 22 quintos, mais 18 quintos, 22 com mais 18, 40 quintos, que dá 8. A segunda linha, quem que é o x? O x é 11 quintos, menos o y é 6 quintos, então fica 11 quintos menos 6 quintos, dá 5 quintos, que dá 1. Então agora meu sistema está correto. Vou pegar aqui um sistema x menos y menos z igual a 0, x menos y menos 2z igual a 1, x mais 2y mais z igual a 4. Quem que eu vou começar zerando? Não é esses 2x aqui? Que jeito que eu zero ele? Multiplico a primeira linha por menos 1 e jogo na segunda e jogo na terceira. Então, a linha 2 recebe a linha 2 menos a linha 1. E a linha 3 recebe a linha 2 menos a linha 1. Meu sistema fica equivalente. Copio a primeira linha. A segunda, eu vou fazer a segunda menos a primeira. X menos x dá 0. Menos y com menos y dá 0. Porque aqui fica menos y vezes menos 1 dá y menos y, 0. Menos z vezes menos 1 dá z, z menos 2z dá menos z igual a 0. X menos x dá 0. Menos y vezes menos 1 dá y. Então, aqui, y com mais 2y, 3y. Menos z vezes menos 1 dá 1. Dá z, né? Z com mais z. 2z. 2z, aqui eu copiei, coloquei 0, mas não é 0. Aqui é o 1 que estava aqui. O 1. E aqui continua o 4.
Aqui não seria, a ideia não é zerar todo mundo embaixo do que seria a diagonal principal, digamos. Só que aqui é zero. Com esse zero eu não vou conseguir zerar esse 3y. Então não é interessante eu trocar a segunda linha com a terceira? Então é isso que eu faço, eu troco a linha 2 com a linha 3. Copio a primeira linha. Agora, no lugar da segunda, eu coloco a terceira. 3y mais 2z igual a 4 menos z igual a 1. Aqui eu já tenho um sistema escalonado. Aí eu já posso começar a resolver. Menos z igual a 1. O que eu tenho? Menos z igual a 1. Então, meu z é menos 1. Copiei do livro e copiei o sistema errado. No livro aqui era um mais 1. Vamos resolver assim, vendo o que dá. Z igual a 1. Depois eu tenho 3y mais 2z igual a 4. Então eu tenho 3y igual a 4 menos 2z. Então 4 menos 2 vezes menos 1. 3y igual a 4 mais 2, que dá 6. Então, meu y é 2. Depois eu tenho x menos y menos z igual a 0. X é quem? É y mais z. Quem que é o y? O y é 2 e o z é menos 1. Então, meu x é 1. Então, minha solução, meu x, y, z é igual a 1, 2, menos 1. Vamos lá verificar se satisfaz o sistema original. 1, 2, menos 1. Então, se eu colocar 1, 2, menos 1, 1, 2, menos 1, 1, menos 2 dá menos 1, menos com menos dá mais 1, dá 0. 1, menos 2 dá menos 1, menos 1 com mais 2 dá 1. 1 com mais 4, 5. 5 menos 1, 4. Então, minha solução está correta. Minha solução deu números inteiros. Tá vendo, ó? Eu consigo resolver um sistema 3×3 bem tranquilamente. Pode aparecer fração no meio, mas é melhor do que eu ficar tentando isolar e substituindo o outro. Não, eu tenho um método que funciona, que é o escalonamento. Eu posso usar ele que eu sempre vou chegar no resultado. Vou deixar aqui um sistema de exercício. X mais y mais z igual a 1 menos x menos y mais z igual a 1, 2x mais 3y mais 2z igual a 0. Vou dar um zoom aqui para facilitar. 2x
2x mais 3y mais 2z igual a 0. Terça-feira, né, a gente tem atividade avaliativa. Aí a gente vê inversão de matrizes por escalonamento e resolução de sistemas lineares por escalonamento. Daí com... Oi. Vou dar mais tempo. Já. Ainda bem que você falou disso. Também marcar o horário de atendimento. Deixa eu abrir aqui o formulário. Pessoal, a maioria colocou terça-feira às 15 o horário de atendimento. Não, é 15 horas, desculpa. 15, peraí, deixa eu ver. Das 15 às 16, pode ser? Que aí 16 começa a atividade. Então aqui é 15. Aí quem tiver não conseguindo resolver a inversa de matriz, resolver sistema linear, tem que estudar, treinar, que é o que vai cair nessa atividade avaliativa. Daí, para a próxima semana, a gente vai começar em funções de duas variáveis. Vocês assistem aqui o vídeo da equação da circunferência, domínio imagem, função afim, parabeloide, elipsoide e curva de nível para a próxima aula. Aí o horário de atendimento à quinta-feira. Não, horário de atendimento à quinta, nas terça-feira. Para a próxima aula vocês estudam funções de duas variáveis. E o tempo de avaliação vai ser 1h e 40 minutos. Combinado? Então... abraço, bom descanso, bom final de semana, bons estudos e até mais.